Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, ótima noite a todos vocês. É com muito carinho que estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso Evangelho no Lar Online. Esse nosso encontro com Jesus. Para quem não nos conhece ainda, é a Janete quem está falando. Estou aqui junto com o Júnior, junto com a espiritualidade superior, para que possamos fazer um evangelho de muito amor e que conseguimos, então, pedimos, que conseguimos através desse evangelho trazer mais harmonia para dentro dos nossos lares. Pedimos que vocês deixem junto aos computadores ou aos celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água para que essa água possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso evangelho. Lembrando que o evangelho sempre é feito uma vez na semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é a nossa intenção, é essa harmonia que fica dentro dos nossos lares após o evangelho. Agradecemos sempre a todos os participantes, agradecemos os comentários deixados sempre com tanto carinho. Agradecemos também a Maria do Carmo, que sempre coloca ali o trechinho que foi lido. E novamente, falando para vocês que esse trabalho não tem fins lucrativos nenhum, A gente não recebe nada por isso, mas a gente financeiro, Mas recebemos muito mais, que é toda essa união com vocês, com a espiritualidade superior, Então, essa é a nossa gratificação, tá? Então, qualquer coisa que usarem o nosso nome pedindo dinheiro, podem ter certeza que não é a gente, não caiam que não é o site, O Luz Espírita. Ok, gente? Bom, vamos agora então entrarmos em harmonia com Deus, com a espiritualidade, pedindo a eles que nos protejam, que as nossas casas se encham de luz, que a gente consiga aprender mais, ter mais conhecimento através do Evangelho, que a gente consiga levar dentro dos nossos corações tudo aquilo que a gente aprendeu. Que ficamos agora em sintonia com Deus. Vamos então à nossa prece. Hoje a prece é de todo o dia. Senhor, conceda-me a consciência dos meus muitos erros. Não me consistas viver iludida a meu próprio respeito. Que eu tenha suficiente lucidez para saber quem sou. Que eu consiga, mais que outros, detectar as fragilidades que me são comuns. Dai-me a tua força para que eu possa superar-me, a tua luz para não caminhar nas trevas, a tua paz na luta que me aflige. Que eu seja sempre sincera em meus propósitos e humilde em minhas atitudes, verdadeira em minhas palavras e fiel aos meus compromissos. Senhor, não me deixes entregue a invigilâncias e ao assédio do mal.
se meu abrigo e minha inspiração. Que assim seja. É do Carlos Bacelli, por irmão José, do livro Vigiar e Orar. Bom, gente, vamos então agora à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. Por ser uma edição mais moderna, fica mais fácil a nossa compreensão. Quem não estiver com esse aqui, não tem problema, pode estar nos acompanhando pelo Evangelho Antigo ou simplesmente nos escutando. Estamos então no capítulo 16 e o item é o item 14, desprendimento dos bens terrenos. Le Cordaire, Constantina, 1863. Venho, meus amigos, trazer o meu auxílio para ajudá-los a caminhar corajosamente na via do aperfeiçoamento em que entraram. Somos devedores um dos outros e somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os seres humanos é que esse melhoramento será possível. O apego aos bens terrenos é um dos maiores obstáculos ao adiantamento moral e espiritual do ser humano. Pelo desejo de possuírem esses bens, destroem seus sentimentos de afetividade e colocam suas energias inteiramente na conquista das coisas materiais. Sejam sinceros, a riqueza proporciona uma felicidade sem problemas? Quando os cofres estão cheios, não existe sempre um vazio no coração? Será que no fundo dessa cesta de flores não existe sempre um réptil escondido? Deus aprova e considera muito justa a satisfação sentida pelo ser humano que, através de um trabalho honrado e constante, consegue sua fortuna. Porém, dessa satisfação, há um apego que absorva todos os outros sentimentos e provoque a frieza do coração. Existe uma distância tão grande que quanto a que separa mesquinhez do esbanjamento, dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem orgulho, para que o pobre receba sem humilhação. Quer a riqueza tenha vindo de família, quer tenha sido adquirida pelo trabalho, existe uma coisa que não devem esquecer nunca: tudo que vem de Deus retorna a Deus. Nada na terra pertence aos seres humanos, nem mesmo o corpo que usam. A morte os liberta do corpo, como de todos os bens materiais. Considera-se como aqueles a quem foi confiado um depósito. Por isso, não são proprietários, não se engane. Deus emprestou a vocês e devem lhe restituir, pois ele empresta sob a condição de que, pelo menos, o supérfluo reverta em favor daqueles que não têm o necessário. Bom, tá bom esse trecho, né? Tá bom para a gente poder fazer um breve comentário, sempre lembrando, né, aos nossos amigos que a gente lê um trecho qualquer edificante, tá? Não necessariamente deva ser o Evangelho, né? O livro do Evangelho. Se tiver uma literatura edificante, às vezes até uma reflexão, ela pode ser lida e pode ser assim. O conteúdo dela pode ser absorvido e trazido para o nosso dia a dia, quando reunirmos, né, em família, como se estivermos reunidos em família. Mas esse texto em questão, a central dele, essa parte que a Janete leu, é sobre a preocupação
dos bons amigos do plano espiritual com a possível frieza do coração. Assim como ele diz que agrada, né, ao manifesto universal, agrada quando a pessoa conquista as coisas pelo seu mérito, pelo seu trabalho, sem prejudicar ninguém, sem afetar outros, sem desviar, roubar, né? Só construindo, criando, que isso traz imensa alegria, né? Também coloca-se na balança o quanto isso pode nos deixar desviados. Por isso que a gente tem que prestar atenção. Quando ele fala na frieza do coração, é que a gente conquista as coisas e acaba esquecendo, né? Ou fazendo vista grossa para as pessoas que têm a necessidade. Que a gente está vendo aí o que está acontecendo com outros irmãos, né? Às vezes vizinhos, às vezes amigos que estão passando por uma dificuldade e a gente faz de conta que nada disso está acontecendo, né? Não se sensibiliza, mesmo tendo condições. É isso que esse texto se refere. A pessoa esfriar o coração. Ela está conquistando, ela está fazendo, mesmo que ela conquiste de forma honrada, justa, né, como se espera, ela pode ainda assim ter um coração frio, tá? Então temos que ter esses cuidados em nossas vidas. É muito rápida a nossa passagem aqui pelo planeta Terra. É muito rápida mesmo. E muitas coisas são nos impostas. Pressões das mais variadas, dificuldades às vezes que são extenuantes, né? Levam a gente à exaustão. Mas dentro disso tudo deve prevalecer sempre a bondade, o amor, o carinho, a caridade, tá? Em relação à nossa vida e com nossas atitudes, né, nossas escolhas, e também em relação àquelas pessoas que nos cercam, a maneira como nós vamos lidar com elas, tratá-las, tudo isso vai interferir na nossa vida. Até esse texto, esse capítulo 16, que fala muito da riqueza, ele vem antes de um capítulo que é da perfeição, né? Nós vamos falar sobre a perfeição, que é justamente trabalhar nosso lado bom para que a gente possa unir a prosperidade, unir a nossa boa vontade, unir um caminho justo e honesto com uma qualidade moral próxima à perfeição, né? Ou pelo menos intencionalmente boa, né? Voltada para o bem. Então esse texto, ele basicamente fala sobre o cuidado com o nosso coração para que ele não esfrie diante de nossas conquistas. Vamos agora então à fluidificação das nossas águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos permaneçam em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós. Pedimos com a força da nossa fé, por Bezerra de Menezes, e pedimos também, claro, auxílio a Deus, ao plano espiritual e à corrente amiga, então, né, do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das nossas águas, que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males, que atendam a todos os enfermos,
a todos vocês que pediram preces, aos encarnados e desencarnados, e a todos vocês que participam do Evangelho. Que a espiritualidade nos envolva com sua luz, que guie nossos passos e que nos inspire a viver segundo os mais elevados princípios do amor e da caridade. Que possamos, através desta oração, encontrar o alívio para as nossas dores, a solução para os nossos problemas e, acima de tudo, a paz para os nossos corações. Que este momento seja de profunda conexão. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que todos nós possamos ter uma semana repleta de paz, harmonia, e que o mundo possa nos possibilitar toda a essência que nós temos, seja manifestada. Que a gente possa rezar por aqueles que precisam, que a gente possa cuidar dos nossos, daqueles que nos cercam, que a gente possa estender este cuidado aos mais necessitados, mas sempre cuidando da nossa família, Primeiro a gente cuida daqueles que estão mais próximos, e aí vamos distribuindo e aumentando, os braços do nosso carinho. Que a gente possa, então, ter a oportunidade, através dos irmãos de cura, de poder sentir as bênçãos que vão se manifestar em nossos lares e em nossas vidas. E que todos nós possamos ter uma semana repleta de amor, de paz, de alegria. A gente pode, com um simples sorriso, mudar a vida de muita gente. Desejo a todos um excelente sorriso, sempre, ao cruzar com alguém, ao entrar num ambiente, mesmo que neste ambiente tenha pessoas revoltadas, que a gente possa manter uma serenidade e o nosso sorriso constante, porque tudo pode ser revertido em paz e amor. Fiquem com Deus. Vou colocar agora o passe musical de Eri Lopes e de João Lúcio, e depois haverá o encerramento. Abraços a todos os aniversariantes, Antes que a gente esqueça. Sinto-se todo abraçado. A gente tem que voltar a citar, A gente ficou um pouco meio corrido aqui, mas a gente vai voltar de novo a comentar sobre os aniversariantes e sobre os comentários que estão lá. Fiquem então todos na santa paz e até o nosso próximo encontro. Ótima noite a todos vocês, ótima semana e até a quinta-feira que vem às 20 horas.
É hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração fará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Se a luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br